Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula de língua latina. Nós vamos iniciar com a Lectio Quator, depois de termos passado aí, conhecido, na verdade, o alfabeto latino, algumas questões de pronúncia, o sistema de casos, de declinações, apresentamos também a primeira declinação, nós vamos introduzir a flexão verbal, conhecendo aí algumas generalidades. E a partir de hoje nós vamos começar a entremear lições de declinação e flexão verbal ao mesmo tempo, né? Para que nós possamos conhecer os dois sistemas. Depois de vermos as generalidades, nós vamos apresentar o verbo sun nas suas formas do indicativo. Que são formas do indicativo? Nós sabemos aí que existem alguns modos em relação aos verbos, indicativo, imperativo, conjuntivo, formas impessoais. Nesta lição específica, nós vamos conhecer apenas as formas do indicativo. Quais são os tempos que nós encontraremos aqui no indicativo? O presente, vamos estudar também as formas que existem no passado, que é mais do que uma, e também as formas do futuro. Depois de conhecermos estas formas, vamos passar também pelo verbo sun, algumas questões do latim ao português, algumas questões de evolução. E ao cabo, obviamente, finalizando a lição, vendo aí como é que funciona o verbo sun dentro da frase. Então, vamos lá conhecer o sistema de flexão verbal. Bem, as generalidades, como eu havia prometido, quero apresentar para vocês, dizer que no latim os verbos tinham duas vozes, no caso a voz ativa e a voz passiva. É como o português, não? Eu posso dizer eu louvo, ou seja, é a forma ativa, eu louvo, e quando eu digo sou louvado, é a forma passiva. No entanto, em latim, quando eu dizia eu louvo, eu diria laudo, né? Quando eu dizia sou louvado, eu dizia laudor. Então, há uma diferença entre laudo e laudor, porque um significa louvo e o outro sou louvado, certo? Então, bom, mas fiquem tranquilos, é só apresentando algumas generalidades e nós não vamos entrar a fundo nela, até porque não temos tempo nessa disciplina. Vamos lá, então temos duas vozes no latim, voz ativa, voz passiva. Os modos são os do indicativo, do imperativo e o conjuntivo, que nós conhecemos como subjuntivo, certo? Esses são os três modos de conjugação verbal do latim. Os tempos em latim eram o presente, o imperfeito, o perfeito, o mais que perfeito, o futuro imperfeito e o futuro perfeito. Não tem muita diferença em relação ao português. Vamos lá, mais uma generalidade. Substantivos verbais. O latim tinha substantivos verbais no infinitivo e no gerúndio e também o supino, que é uma forma que não chega para nós. Nós ainda herdamos o gerúndio, o infinitivo, mas não o supino. No caso também dos adjetivos verbais, como é o caso do particípio e o gerundivo. Particípio e o gerundivo. Também das generalidades, os verbos podiam ser pronunciados em primeira, segunda e terceira pessoa, e essas pessoas poderiam ser no singular e no plural. Também não tem diferenças em relação ao português. As conjugações, no caso no português, nós temos três conjugações. No caso, eu estou falando das conjugações regulares, porque as irregulares é diferente, é outra coisa. Elas nem sequer entram aí nesse sistema de conjugação regular, porque elas são diferentes. Imagine, vamos conjugar o verbo por, é diferente, né? Não se aplica. Então, os verbos no português são ar, ir. Esses são três conjugações. Em latim, eram quatro. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas entre a
terceira e a quarta existia uma conjugação mista. Quase 5, não é? Mas fiquem tranquilos, não é assim um bicho de 7 cabeças. Vamos avançando para os tipos. Os tipos de verbos, como o português, podiam ser regulares e irregulares. E então nós vamos ver o verbo soon nessa lição, como eu tinha prometido. E o que é que vamos ver mesmo nesta lição? Destas generalidades que aplicam ao verbo soon, o que é do verbo soon dentro dessas generalidades que nós vamos ver nesta lição. Exatamente isso aqui. Bom, primeiro caso, nós vamos ver, tudo que está em roxinho é o que nós vamos... Roxinho, né? Como é que é? Violeta? Não sei como é que essa cor é. Para mim é roxo. O que está em roxo é o que nós vamos ver nesta lição, tá? O que está riscado, por exemplo, vozes ativa, aí está riscado aí em vermelho passiva, é porque o verbo ser em latim não tinha voz passiva. Como é que se fazia para dizer a voz passiva? Bom, não tinha voz passiva, tá? Então não se preocupe. Os modos, gente. Não vamos ver o imperativo por enquanto, nem o conjuntivo. Vamos ver apenas o indicativo e em todos os tempos. O presente, o imperfeito, o perfeito, o mais que perfeito, o futuro imperfeito e também o futuro perfeito. Em termos de substantivos verbais, vamos ver o infinitivo. Não nos chegou para nós o gerúndio nem o supino, eles desapareceram do verbo ser, tá? Então, também não vamos ver. Os adjetivos verbais, vamos ver o particípio, e o gerundivo também não nos chegou. As pessoas, obviamente, primeira, segunda e terceira, do singular e do plural, isso é de praxe, é obrigatório colocar essas opções aqui, senão não tem conjugação, não é mesmo? O sistema de conjugação está arriscado, sabe por quê? Porque o verbo ser, ele é do tipo irregular. Se ele é irregular, não se aplica a estas conjugações, certo? E às vezes eu confundo na minha fala declinação com conjugação, mas são duas coisas totalmente distintas. Declinação se aplica a substantivos, adjetivos, pronomes, por exemplo. Já a conjugação exclusivamente dos verbos. Enunciação. Vamos lá ver a enunciação do verbo soon e para que ela serve. Bom, primeiro o verbo soon é enunciado pela primeira e segunda pessoa do singular, do presente, do indicativo. Então, estão aqui as primeiras e segunda pessoas. Soon é a primeira pessoa, as é a segunda pessoa, ambos estão no presente do indicativo. Além disso, também é enunciado o infinitivo presente do verbo. No caso do verbo soon, o seu infinitivo presente é esse. Além disso, é enunciado também a primeira pessoa do singular, do perfeito, do indicativo. Qual é a primeira pessoa do singular do verbo soon? Fui. Esta é a primeira pessoa do singular, do perfeito, do indicativo. Além disso, os verbos latinos normalmente também enunciam o supino. Mas no caso do verbo soon, não se preocupem porque nesse caso específico não existe o supino. Não tem supino. Bem, então o verbo ele é enunciado assim. Soon as, fui. Que é, no caso, significa aí ser, estar, existir. Claro que há muito mais significados, mas esses três aí são os principais, certo? Por que se enuncia o verbo? Para quê? Como assim? Por que se enuncia assim? Porque quando você for ao dicionário, ele vai estar nessa ordem. Soon, as, fui. Na próxima lição, nós vamos entender exatamente por quê. Bom, primeiro que a pessoa que conhece latim, que sabe latim, quando ele chegar a esse verbo, por exemplo, ele já vai perceber que o soon e o fui têm radicais diferentes e que por isso é um verbo irregular, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Ou seja, não tem o mesmo radical, eles não... um começa com S, outro com FU, então FU, né? Então é diferente. Vamos lá. Aí vamos então fazer uma comparação com o português. Se dizer assim, nossa, mas fica tão complicado no latim, para que enunciar soon, as, fui?
Gente, vamos lá. Compare aí com o português. Qual é o verbo ser, no caso, né? O ser é o infinitivo do verbo. Sou, fui, és, né? Tá aí a primeira pessoa do presente, a segunda pessoa do presente e o fui no passado, né? Então, se eu pegasse e enunciasse, vamos enunciar o verbo ser usando a primeira pessoa do indicativo, a segunda pessoa do presente do indicativo e o infinitivo presente e também o passado perfeito. Ficaria assim, ó, sou, és, ser e fui. É como no latim, sum, és e fui. Então não tem absolutamente muita complicação aí não, certo? Irregularidades. Vamos ver algumas irregularidades que existem no verbo sum em relação aos outros verbos, né? Sum, és, fui. Este é um dos verbos mais irregulares em latim. E, curiosamente, por ser também um dos verbos, talvez não, obviamente, o verbo mais utilizado, ele chega ao português também com todas essas irregularidades. Nós herdamos muito desse verbo, né? Nós vamos ver que pouquíssimas coisas não chegaram a nós desse verbo irregular. E é talvez o verbo mais utilizado na língua portuguesa também, né? O verbo ser. O tempo todo nós estamos utilizando eu sou, eu estou e assim por diante, né? Vamos lá. O infinitivo presente é es. Ali, vocês, está em azul, inclusive, soon as, s, o s está em azul. O es é o radical do verbo, certo? Por isso que nós vamos ver ele presente na conjugação depois. Só que como ele é regular, de vez em quando ele desaparece, né? Porque os verbos irregulares, eles mudam às vezes mesmo. Bom, esse é o infinitivo presente, é o S. O infinitivo presente, perfeito é fui-se. No caso, o fu é o radical. Eu tinha falado sobre isso no slide anterior. Complementando agora, o es é o radical do presente infinitivo. O fu é o radical do infinitivo perfeito. E fui-se significa exatamente ter sido. Bom, não possui o particípio presente nem o particípio perfeito, como nós já tínhamos elencado lá anteriormente. O particípio futuro é futurus, futura, futurum, que significava que há de ser. E de onde, aliás, vem o nosso substantivo futuro. Daí nós vamos ver que, olha, se você comparar o futuros com o infinitivo perfeito, fui-se, aí nós vamos ver que eles são parecidos, né? Mas ainda vamos ver por que tem essa particularidade. Infectum perfectum. Vamos lá ver exatamente o que é isto e qual é a serventia para o estudo dos verbos latinos. No caso do verbo que nós enunciamos, o sun, o s e o fui, nós temos aí separadinhos por um hífen, não é? O s e o fui, e vamos entender por quê. Bom, o infectum é o radical das formas verbais derivadas do tempo presente, ou seja, o tempo da ação não acabada, né? Normalmente nós vamos encontrar esse radical aí no infinitivo presente. O S é o infinitivo presente. E ele dá o radical de todas as suas formas no presente, como está aí enunciado, no nosso verbo enunciado, es. Bom, o perfecto é o radical das formas verbais derivadas do tempo passado, ou seja, o tempo da ação acabada. E no caso do nosso verbo, esse enunciado está, no nosso verbo enunciado, é o fu. O i é enunciado em fui, é uma desinência pessoal da primeira pessoa do perfeito, como nós vamos ver. O i que está aí em fui. E o fu é um radical no caso do perfeito, do perfectum, certo? Bom, isso vai ter bastante importância para vocês quando nós chegarmos à conjugação dos verbos regulares e dos irregulares, enfim. Nós sempre vamos estar procurando pelos radicais do infectum e do perfectum, porque normalmente há pequenas diferenças na conjugação
por vezes aí no radical, normalmente, mas nem todos os verbos, não é? Mas eu preciso saber. E aí, muda alguma coisa? Como o verbo vai estar enunciado, eu vou poder comparar o infecto e o perfecto e perceber que existe essa diferença, né? Vamos ver mais alguma coisa? Desinências pessoais. Bem, de que desinência nós estamos falando? As desinências dos tempos do indicativo, indicado aí por essa abreviação IND, do conjuntivo, abreviação conge, e do indicativo perfeito, por essa outra abreviação, perf, certo? E todas elas na voz ativa, deixando bem claro isso, né? Bom, no caso, o imperativo tem desinências especiais e nós não vamos apresentá-las aqui. Na verdade, só vamos apresentar do conjuntivo porque ela é igual ao indicativo, que são exatamente assim, essas aqui. No caso, nós temos aí primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu coloquei entre parênteses porque pode ser que alguém esteja assim, pensando o que é a primeira pessoa do singular mesmo? Então, estão aí indicados. É o mesmo caso do português, certo? O que é que isso está indicando, gente? É que no indicativo e no conjuntivo, não importa qual é o verbo, o tempo específico que ele está sendo conjugado. Ele sempre vai terminar desse jeito. A primeira pessoa em o ou m, a segunda pessoa em s, a terceira em t. No caso do plural, a primeira em mus, a segunda em tis e a terceira em nt. Vai sempre terminar desse jeito. Mas no caso do perfeito, isso já vai mudar. No caso do perfeito, as desinências é i, iste, ite, imus, istis e erunt, ou R. Vamos ver isso mais adiante. Bom, então chegamos aí ao presente. No caso, só existe uma forma no presente do indicativo. O latim, assim como o português, não tem meio presente, presente não realizado, ou, enfim, é só presente, né? Então só existe uma forma. Nesse caso, ela é conjugada assim: sum, es, est, sumus, estis, sunt. Eu coloquei aí primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Isso em português será traduzido por sou, és, é, somos, sois e são. É muito parecido, não é? Vamos lá, outro tempo. As formas do passado, não é? No caso, temos mais de uma, então são três formas, existem três formas no passado do indicativo. Quais são essas formas no passado do indicativo? Primeiro é o imperfeito do indicativo, exatamente conjugado assim: eram, eras, errati, erramos, eratis e errante. Gente, observem bem, as desinências são as mesmas, mudou o radical, mas continua a mesma desinência, M, S, T, mus, tis e nt, né? Vamos a outra forma? O perfeito. Olha aqui, agora mudou, não é verdade? Lembra que lá na lista de desinência, a desinência do perfeito era diferente? Aqui eu já tenho fui, fuiste, fuite, fuimos, fuistes e fuerunt ou fuere. Então mudou, né? Vamos ao mais que perfeito. Bom, nesse caso aqui é diferente do perfeito, tá vendo? Voltou às mesmas desinências lá do imperfeito. Fueran, fueras, fuerati, fueramos, fueratis, fuerante. Bom, se nós formos traduzir isso aí, no caso, o imperfeito é o nosso era, o perfeito é o nosso fui, tá igual até a primeira pessoa, né? Fui, eu fui. Tu foste, ele foi, nós fomos. Exatamente isso. O mais que perfeito, no caso, é o nosso fora. Fuera é o nosso fora. Vamos falar mais sobre isso depois. Por isso que eu nem sequer coloquei aqui a tradução, porque não vem ao caso. Porque nós ainda vamos voltar a tocar nesse assunto. Compare. Vamos lá. Compare esses três aí. Bom, o radical imperfeito e perfeito no mais que perfeito. Observe, primeiro, radical imperfeito está em vermelho, perfeito está nessa cor. Que isso? Eu acho que é marrom. Eu coloquei, não sei que cor que é, no mais que perfeito. Então, olha só, vamos lá. Estão vendo aqui o radical?
do imperfeito. Isso é só uma particularidade que eu queria mostrar. Estão vendo o radical em vermelho, né? Erra, não mudou. Erra. Aí temos aí as desinências, no caso, certo? Pessoais, M, S, T, mus, tis e NT. Agora, olhe lá o mais que perfeito. Olha só, nós temos aí erra, era, só colocou um fu na frente, né? O erran botou um fu na frente, se transforma em mais que perfeito. Olha que interessante, né? Agora, olha só a forma do perfeito. É a mesma, é o mesmo radical. Eu só juntei o radical do perfeito com o radical do imperfeito e formei o mais que perfeito. Vamos lá? Formas do futuro. Nesse caso, existem duas formas no futuro do indicativo. Quais são estas formas? Vamos lá? No caso imperfeito, que nós temos aí erro, eris, erite, errimus, eritis e errunt. Olha só as desinências pessoais. O, S, T, mus, tis e NT. Não mudou, certo? Vamos lá ver a outra forma. O perfeito. Nesse caso, temos aí fuero, fueris, fuerite, fuerimus, fueritis e fuerunt. Bom, as desinências, as mesmas desinências do imperfeito, né? É isso o futuro perfeito, gente. Por isso, porque estão aqui pensando, nossa, mas não tinha dito que o perfeito tinha outra desinência, que era i, isse, mas é o passado perfeito. No caso aqui, esse aqui é o futuro perfeito. Traduzindo, certo? O imperfeito, o erro, seria traduzido por serei. Serei, serei, serás. E o perfeito, o futuro perfeito, tá? Será traduzido por terei sido. Estas formas não chegaram ao português desse jeito, elas modificaram. Tem uma particularidade aí. Bom, então está aí dito, né? Estas formas do futuro latino não chegaram ao português. As outras chegaram, mas estas aí foram modificadas. Tanto o erro é o serei, serei, serás, seremos, né? Que, enfim, vem aí por influência do próprio radical, que é igual ao verbo ser. No caso, lembra que era es, está aí presente no serei, no ser. Bom, vamos lá. Sim, é só colocar o fu e vira perfeito, tá vendo? É o mesmo radical do imperfeito, ere, exceto na terceira pessoa. Só na terceira pessoa que um é erunt e o outro era erint. Bom, compare o presente do indicativo latino com o indicativo da língua portuguesa, com o presente do indicativo da língua portuguesa. Vamos lá. Olha só. Sum, sou, es, é, este é, sumus, somos, estes, sois, sunt, são. Nesse caso, as desinências que chegaram ao português. No caso do verbo sou, o o permaneceu aí, embora esse o é o u que foi transformado, certo? Isso é uma outra conversa, mas ele está aí, vivo. Né? E no caso, o S permaneceu, o T caiu, inclusive o S também do este. O somos, houve uma mudança no radical de su para somos, para sou, aliás, e o mus se transformou também em o, somos. Engraçado que foneticamente, né, somos, pronunciamos o último o como se fosse u. E os sois houve uma mudança, mas por que estes se transformou em sois, professor? Como é que é isso? Que confusão é essa? Os outros estão tão parecidos, por que só está diferente? Bom, aí eu coloquei um apóstrofozinho, só apóstrofozinho, como é que é isso? Eu esqueci o nome desse negócio aí, importância não. Né? Essas estrelinhas aí, para explicar o que é isso aí. Ele foi substituído na Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, por uma forma analógica de sumos e sunt, assim, ó, sutis, sodes, sois. Eu vou explicar o que é. Você tem aí, ó, forma analógica. Sumos, qual é o sumos aí, ó? Acabei de colocar. Os sumos tinha essa desinência, certo?
o sunt tinha uma desinência igual. Observe bem. Primeira pessoa, sua. A terceira pessoa, su. Por que só a segunda pessoa é este? Então, eles passaram para lá também o su. E transformou-se em sutis. Olha só, assim, sutis acabou por se transformar depois em sodis e que acabou por a cair esse D. E aí nós temos só sois, né? Onde chegou o nosso sois. Bom, seguindo a comparação, o imperfeito latino com o imperfeito do indicativo da língua portuguesa. Vamos lá. Temos aí o latim de um lado, o português do outro. Olha só, algumas desinências caíram também, não é? Era na primeira pessoa, no português não subsistiu. A segunda pessoa permaneceu igual, a terceira, o errate, caiu também na terceira pessoa do singular no português. Olha só a importância de uma desinência pessoal. Eu era, ele era, é igual, né? Então, se eu digo era, eu vou ter que especificar a pessoa, porque se eu não especificar, pode ser eu ou pode ser ele, né? Enfim, as outras permanecem, né? No caso, erramos, se transformou em éramos, o que aconteceu aí de mudança foi o U se transformou em O, mas não só isso, o acento que era paroxítono, no caso em erramos, passou a proparoxítono, em éramos. É um fenômeno também que nós podemos falar, vamos falar sobre isso mais adiante na nossa disciplina. Eu sempre abordo isso lá na linguística românica, quando eu trato ela como optativa. No caso da segunda pessoa do plural, errates, temos aí o eres, olha, também há uma mudança aí na acentuação, não é? Observe que esse é o único radical que é diferente. Olha, tudo era em português, era, só em segunda pessoa do plural que se transforma em eres, aí vira um E, né? Enfim, teve uma queda do T, aí teríamos um erais, que depois passou a eres. E o errante se transformou em errantra, caiu o T, ficou o N e depois passou a M, não é? Seguindo a nossa comparação, compare o perfeito latino com o perfeito do indicativo da língua portuguesa. Nesse caso, temos aqui o latim. Olha só isso aqui, gente. É igualzinho ao português, não é? Olha só, primeira pessoa, fui, é igual. Segunda pessoa, o fuiste, se transformou em foste. Olha, o que aconteceu na verdade é que o fu só permaneceu na primeira pessoa. Daí em diante, tudo passou a for, né? O radical, houve uma mudança no radical de fu para for na passagem para o português. Então, aí nós temos o fuiste, ficou foste. O fuite passou a foi, caiu o T também, não é? O fuimos passou a fomos. O fuiste a fostes. E o fuerunt a foram. O fuer desapareceu. E agora mais uma comparação, e é a última da série, comparando aqui agora o mais que perfeito latino com o mais que perfeito indicativo da língua portuguesa. Temos aí então latim, nossa, muito igual ao português também, não é? Aconteceu a mesma coisa como anteriormente, né? A primeira e a terceira pessoa, olha só, fueran, transformou em fora, aquela mesma coisa que eu tinha dito antes, né? O fu passou a fu, a português, né? E nesse caso, caiu a desinência pessoal na primeira pessoa. O fueras, a desinência permanece, passa a fora, a terceira pessoa, fuerate, fica a fora, caiu a desinência pessoal também. E aí temos outra vez a importância de uma desinência pessoal na conjugação verbal. Fora, quando eu digo fora, pode ser eu fora ou pode ser ele fora. Eu vou ter que especificar quem é a pessoa, né? Se é eu ou se é ele. Bom, mas nas outras pessoas ainda continua. O caso da primeira pessoa do plural, fuéramos passa a fôramos. Olha aí o acento, saiu do ra. Ou seja, de paroxítona para proparoxítona, isso foi uma tendência, não? A segunda pessoa de fuerates para fores, certo? Caiu aí o T do tis e o acento saiu de paroxítona para proparoxítona também. E a terceira pessoa, fuerante, passa a fora. Bom, com isso nós terminamos as nossas comparações no caso da evolução destes verbos, não é?
Mas ainda vamos ver mais particularidades. Bem, nesses casos, algumas curiosidades que eu resolvi anotar para vocês. Por exemplo, não nos é estranho que em português o es e o fui sejam formas do verbo ser. A gente não estranha, né? Que serei, sou e fui sejam um único verbo, né? Mas os radicais não são tão diferentes. Por que que eles são diferentes? Vamos lá. O radical fu, do fui, tem um parentesco, né? De onde vem o nosso foi, né? Depois eu falei que ele se transformou em FO. Só permaneceu na primeira pessoa no perfeito, que é o fui, eu fui. Mas nas outras passa a FO. Mas aí vamos lá. O FU tem parentesco com fi de física, da palavra física no português, tá? O radical fu é cognato de fi. Esse símbolozinho grego aí que está escrito é fi, que encontramos no verbo fiu, nascer. E no substantivo physis, que significa aí natureza física. Portanto, é daí porque significa fui, não é? Ou seja, é nascido. É o caso de indicando, no caso, o perfeito, né? Eu sou porque eu já nasci, fui, né? Bom, logo há aí a ideia de nascido, como eu tinha falado. Eu espero que isso esteja bem claro. Eu tirei essa fonte, aliás, do livro do Nova Gramática do Latim, publicado em 2019 pelo professor Frederico Lourenço. Vocês vão ouvir sempre esse nome, junto de outros, nas minhas disciplinas, por exemplo, em literatura latina. O professor Frederico Lourenço foi tradutor da Ilíada e da Odisseia, uma tradução bastante laureada, né, na Europa. É um professor da Universidade de Coimbra e tem uma vasta produção, um dos professores mais importantes nos estudos clássicos em língua portuguesa. Vamos lá? Muito bem, depois de termos conhecido aí o verbo sum nas suas formas do indicativo, de termos visto algumas questões de evolução do verbo na sua passagem do latim para a língua portuguesa, nós vamos ver como é que funciona o uso desse verbo na frase. Especificamente, só uma demonstração. O verbo, a princípio, como nós sabemos, assim como acontece no português, deve concordar com o sujeito em número. Isto aqui é bastante importante, porque às vezes as pessoas em português, por exemplo, cometem erros porque eventualmente colocam o verbo como se ele concordasse com um objeto na oração, né? Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldades. Vende-se casas, vendem-se casas, o que eu coloco aqui é o verbo, se eu estou vendendo uma casa, então coloco vende-se, se eu estou vendendo duas casas, então coloco vendem-se. Bom, a pessoa só se confunde porque desconhece de que o verbo ele deve concordar com o sujeito e não com o objeto na oração, né? Bom, vamos avançar aqui. Nós temos dois exemplos, duas palavras, já que conhecemos aí a primeira declinação, nós vamos utilizar duas palavras da primeira declinação. O termo agrícola, agricultor, e também silva, bosque. Vamos lá, nós temos aqui o verbo sum, eu destaquei em vermelhinho os verbos que eu vou usar, o verbo sum que está no presente do indicativo, sum est, este, sumus, estes e sunt. Neste caso, a primeira oração que nós temos é agrícola, em silva est. Observe bem que este verbo aqui está concordando com o sujeito. Não importa se agrícola e silva estão no singular, nós destacamos aqui o verbo est, certo? Observe, a tradução é: o agricultor está no bosque. Está concordando, portanto, com o agricultor e não necessariamente com o objeto que está na oração, que no caso é no bosque, o adjunto adverbial. Então, agrícola é o nominativo singular, portanto, traduzido aí como sujeito. Em silva, nós temos aí
um ablativo singular, portanto, no bosque adjunto adverbial. O segundo exemplo que nós destacamos é agricolae insilua sunt. Observe bem aqui. Primeiro, insilua está no singular, certo? Aqui embaixo, outra vez, insilua está no singular. Mas observe que este é o verbo no singular, mas agora eu tenho o verbo aqui sunt no plural. Portanto, terceira pessoa do plural. Por que que o verbo sunt agora está no plural? Porque ele está concordando com este sujeito aqui, que está no plural. Então, vou puxar aqui uma setinha, que é para poder destacar certinho e percebermos isto. Ou seja, assim como eu tenho ali em cima o verbo este concordando com agrícola, que está no singular, aqui eu tenho o verbo sunt, que está no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Agrícola insilua sunt traduzo por os agricultores estão no bosque. Agrícola é, portanto, nominativo plural, os agricultores, portanto, é um sujeito. Insilua, ablativo singular, como já vimos, portanto, adjunto adverbial. Além desse tempo verbal, eu decidi utilizar também o fueran, que na verdade é o mais que perfeito do indicativo. O exemplo que nós destacamos aí prevalece a mesma ideia, né? Nós temos aqui a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, coloquei em vermelho porque são os exemplos que nós vamos utilizar. Agrícola siluis fuerat. Observe o seguinte, se nós lembrarmos ali da primeira declinação, vamos saber que agrícola está no singular, é um nominativo, e siluis, com essa desinência, só pode ser um dativo ou um ablativo e no plural. Bom, então, eu vou observar que o verbo fuerat está aqui na terceira pessoa do singular, e que, portanto, não estará concordando com siluis, já que siluis está no plural e o verbo está no singular. Obviamente, não poderia concordar porque siluis não é sujeito na oração. Siluis é um objeto e o verbo ele concorda com o sujeito da oração. Agrícola siluis fuerat é exatamente o agricultor fora aos bosques. Agrícola, nominativo singular, o agricultor, sujeito, siluis. Nós temos aqui ablativo plural, portanto, aos bosques, adjunto adverbial. A seguir, nós temos outro exemplo para utilizar o fuerante, agricolae siluis. Aqui eu deixei siluis também no plural, embora seja objeto, como nós já sabemos. E agrícola é o sujeito que está no plural. Fuerante, o verbo terceira pessoa do singular, como está destacado aqui, está concordando com o sujeito agrícola. No caso, a tradução é: os agricultores foram aos bosques. O agrícola é o nominativo plural, portanto, sujeito, e o siluis é ablativo plural, portanto, adjunto adverbial. Nesta lição específica, como nós estamos começando, nós não destacamos aí adjunto adverbial de que, mas mais adiante nós vamos começar a identificar que tipo de adjuntos adverbiais nós estamos falando, porque, como nós sabemos, são inúmeros os tipos de adjuntos adverbiais que encontramos na língua portuguesa. Vamos avançar para o último slide desta lição. E para finalizar o uso do verbo na frase, eu trago aqui, recupero aqui o exercitia que utilizamos na Lectio 3, no caso de translatio, este texto aqui: Roma est in Italia, Italia est in Europa, non est insula, sed peninsula longa non lata. Italia est terra magna et bona, pulcra quoc est. Italia nunc est terra romana et exculta. O exercício do Initia Latina, página 23 e 24. Bom, a princípio, deixa eu destacar que nós temos aqui nomes próprios da primeira declinação, que já estudamos, como, por exemplo, Roma, Itália, Europa, substantivos da primeira declinação, como insula, península. E temos aí também adjetivos,
da primeira declaração, adjetivos femininos, longa, lata, magna, bona, pulcra, exculta, romana, terra, são palavras todas aqui, absolutamente da primeira declaração. Destaco aí somente a presença de algumas classes verbais que nós não estudamos, como é o caso dos advérbios, por exemplo, set, non, quoque, e temos aí também conjunções como at, e preposições in, que ainda estudaremos. Mas no caso das palavras que nós não estudamos, da classe de palavras que nós não estudamos, eu dei ali uma possibilidade de tradução. Mas, nomeadamente, aqui nesta quarta lição, o que eu quero trazer à tona são estas palavras que estão destacadas em azul, que na realidade é o verbo aí, terceira pessoa do singular, presente do indicativo, do verbo sum, est. Como é que eu traduzo esse verbo est? Pensemos aqui, por exemplo, nesta frase, Roma est in Italia. Traduzo por Roma está na Itália. Professor, e se eu traduzisse por Roma fica na Itália? Está certo? Claro que está certo, não tem nenhum problema. Eventualmente, às vezes o aluno traduz de um jeito que não está errado, e quando nós trazemos uma outra tradução, ele acha, eu errei, então deixa eu corrigir aqui. Não tem nenhum problema. Qual é o sentido de Roma est in Itália? É que Roma está localizado na Itália, né? Desde que eu coloquei ali uma ideia de lugar em que ela está, né? Localizada. Roma está na Itália, Roma fica na Itália, né? Obviamente que existem também aí fenômenos de licença poética no ato da tradução. Mas isso vem para outro momento, nós ainda estamos aqui num estágio inicial. Mas é só para destacar uma possibilidade, lembrando que o verbo sum é o sentido de ser, de estar, enfim, existir, haver. Vamos ao segundo exemplo. Itália est in Europa. Eu traduzi por Itália está na Europa. Podia ter colocado Itália fica na Europa? Acho que até ficaria com uma sintaxe mais, digamos assim, familiar para nós brasileiros. Mas preferi utilizar o verbo na forma mais, digamos assim, mais comum, né? Ser e estar. São as formas mais comuns que nós utilizamos, embora não se pode descartar as outras possibilidades, já que o sentido de ficar na Europa, Itália fica na Europa, é o mesmo sentido de estar, é adjunta adverbial. Eu tenho aqui, non est insula. Agora observe bem, não é ilha. Até eu coloquei o mas aqui, que é de cima aqui, mas já vamos continuar a frase. Não é ilha, ou seja, a Itália não é ilha. Observe bem, aí quero destacar que este verbo aqui, eu traduzi por estar, como o anterior. Mas este aqui, eu traduzi por ser. Por quê? Porque no latim, como no inglês, né? O verbo to be, não tem uma diferença. Ele pode significar as duas coisas. Em português, não. Nós temos dois verbos. O verbo estar é uma coisa e o verbo ser é outra coisa. Isso é um fenômeno que nós podemos estudar à parte. Mas em latim, um único verbo dá conta dos dois sentidos. Então, na hora de eu traduzir, professor, mas não vai ter nenhuma confusão? Como que eu vou saber se eu vou utilizar o ser ou o estar? Não vai ter nenhuma confusão. Você vai saber, né? Não há nenhuma possibilidade de eu pensar aqui, não est ínsula, e eu pensar, não está ilha. Não há nenhuma possibilidade de eu traduzir assim. Então, se não há, obviamente, o sentido de estar não está aí presente, né? Se eu fosse dizer, Itália é na Europa, vai ser compreensível? Vai, mas não é correto, porque não é uma forma que nós utilizamos na língua portuguesa. Então, não se
preocupem com essa diferença que nós temos, de que o verbo soon pode ser traduzido em português como ser e estar. É como é o verbo to be no inglês. Nós, quando estamos aprendendo a língua inglesa também, acabamos por nos familiarizar com o sentido de que ambos significam a mesma coisa, né? As pessoas, na verdade, quando aprendem português, sentem imensas dificuldades, porque a fronteira de ser e estar em português, ela é um pouco dúbia, principalmente para quem é estrangeiro, né? Porque imagine, sobretudo em inglês, que a pessoa não está habituada a essa diferença, né? Então, é comum que vocês também sintam essa dificuldade, já que nós temos aqui uma separação e que no latim não existe essa separação de ser e estar, tá? Mas aos poucos nós vamos nos familiarizando com essa diferença. Só para finalizar. Mas península, só para retomar o sentido, não é ilha, mas península. Eu gosto dessa palavra e até coloquei ela para vocês declinarem, porque embora a palavra insula tenha evoluído para ilha, num fenômeno fonológico que podemos estudar à parte também, a palavra península, ela está, digamos, mais agregada à sua raiz no latim, porque pen é um sentido de quase, é um afixo, é um prefixo, com um sentido de quase, ou seja, quase o quê? Ínsula, quase ilha. E para nós não causa nenhuma confusão essa palavra insula estar aqui presente em península, né? Nós sabemos que uma península é uma coisa que é quase uma ilha, mas não chega a ser uma ilha porque tem uma ponta que está colada ao continente, né? Então, por isso, sim, longa e não grande, né? Gente, vou ter que fazer uma pausazinha no meio desse vídeo aqui que ficou complicado. Só um momentinho. Aqui. A Itália é terra magna. Itália est terra magna et bona. Ou seja, a Itália é terra grande e boa. Podemos traduzir assim. O verbo, portanto, agora est está traduzido com o sentido de ser. A Itália é grande e boa. Pulcra quoc est, também é bela. Também o sentido de verbo, também, que está escrito aqui também, né? Aqui nós temos também o sentido do verbo ser, denotando, portanto, aqui qualidades, né? Nós temos a seguir este verbo ser, predicativos do sujeito, né? Grande, boa, bela, como acontece também aqui em ilha, né? Na Europa, a Itália é ilha. Italia nunc est terra romana et exculta. Então temos aqui também o verbo est, traduzido por a Itália agora é terra de homem e cultivada. Eu vou retomar depois esse exercício, como eu falei. O que eu queria só destacar aqui é o uso do verbo soon na oração, na frase.